E o fato do presidente Bush ter evitado um encontro com o Néstor Kirchner na Argentina? Esse foi o grande erro, né? Quer dizer, qualquer pessoa que conhece minimamente a política internacional sul-americana sabe que se você descer ao Cone Sul, a região do Prata, quer dizer, os dois países eixos da região, são Brasil e Argentina. E que vamos dizer, uma falta de educação visitar o Brasil e ignorar a Argentina. O resultado disso foi extremamente negativo para o presidente Bush, na medida em que as entidades da sociedade civil argentina, as mães e as avós da Praça de Maio, os piqueteiros, convidaram o presidente Chávez a fazer uma visita à Argentina e, veja, no estádio do Ferrocarril, o presidente Kirchner permitiu e concedeu as condições para que se realizasse uma manifestação de 50 mil pessoas para servir de contraponto aos objetivos políticos, entende, da viagem do presidente Bush à América Latina. E como é que o senhor vê o papel dessas duas lideranças, Lula e Chávez? Eu acho que não existe aí uma disputa. Eu acho que, na realidade, não há uma disputa, porque não teria sentido para o Brasil desenvolver uma política de pretensões hegemônicas na América Latina. O Brasil, quer dizer, pela sua extensão territorial, pela sua população, pela formação dos seus recursos humanos, pelo seu PIB, pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, ele ocupa naturalmente uma posição de liderança, independente de quem seja o presidente. E essa liderança não deve descambar numa política subimperialista de imposição de alguns objetivos brasileiros ao conjunto dos países latino-americanos. Quer dizer, os interesses nacionais devem ser convergentes. Esse fato do presidente Lula ter uma posição mais equidistante e o Chávez ser mais pelo confronto, o senhor acha que enfraquece ou fortalece a política externa norte-americana? Olha, a política norte-americana no continente, ela vai ter que se desdobrar, porque ela vai ter que atuar em duas frentes. Ela vai ter que atuar numa frente, enfrentando, quer dizer, uma liderança poderosa e crescente, que é a do presidente Chávez, que se aproxima do Kirchner, que se aproxima na Argentina, do Evo Morales na Bolívia, do próprio Daniel Ortega lá na Nicarágua, muito próxima também de Cuba, da Cuba socialista. E isso é um problema, que é um espaço que foi ocupado devido ao fato de que os Estados Unidos abandonaram a América Latina no primeiro mandato do Bush. Agora, por outro lado, veja, é necessário, através da diplomacia, você reforçar laços, entende, com os países, entende, que não fazem esse tipo de alinhamento, como é o caso do Brasil, que não tem que se alinhar com um bloco ou com outro bloco. O Brasil tem que se alinhar com os interesses nacionais. E procurar diversificar suas relações. Veja, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Rússia, com o Japão, com a China, com a Índia, com a África. Nós temos que buscar o nosso interesse social. E o nosso interesse nacional agora é o do crescimento econômico. E de um crescimento econômico que se faça, veja, sem distorções. Quer dizer, reduzindo os desequilíbrios regionais, reduzindo as desigualdades sociais, gerando empregos, incorporando os setores marginalizados e criando no Brasil, consolidando uma democracia que respeite as liberdades, os direitos e as garantias individuais e coletivas, inclusive daqueles que não concordam com a presença do presidente Bush no Brasil e que têm constitucionalmente o livre direito de se manifestar dentro dos limites da lei. E o que fazer para que nessa nova era dos biocombustíveis o país não fique apenas como um produtor ao estilo colonial? O Brasil não pode regredir, veja, a meados do século XX, a condição de um país, entende, exportador, de tipo monocultor. De senhores de engenho. De senhores de engenho, dependentes de um mercado interno que sofre flutuações e que essas flutuações... De um mercado externo, no caso. O mercado externo, como você bem disse, sofre flutuações e essas flutuações se refletem no mercado interno brasileiro. Quer dizer, o Brasil tem que negociar de uma maneira muito clara qual é o seu processo de inserção dentro da globalização que se encontra em andamento, entende, desde as últimas décadas do século XX e está se aprofundando agora no século XXI.
Quer dizer, como é que nós vamos nos inserir nessa globalização? Que é o que está fazendo a China, que é o que está fazendo a Índia. A China crescendo 10% ao ano, a Índia crescendo 8% ao ano, cada um deles, entende, se transformando numa superpotência regional e negociando de forma vantajosa sua inserção no processo de globalização. Agora, esses países atraem muito capital porque mantêm a mão de obra barata, né? O que fazer para que o Brasil não caia nisso? O Brasil, veja, tem os seus recursos humanos, os seus recursos científicos, os seus recursos tecnológicos. O Brasil tem uma tradição diplomática, veja, que é uma tradição de negociação e não de confrontação. E o Brasil tem uma tecnologia intermediária, veja, que serve muito bem, entende, a países, entende, dos mercados africanos, do Oriente Médio e a países asiáticos. Tem uma posição intermediária que lhe permite fazer a ligação entre, veja, o setor mais desenvolvido do planeta e o setor em vias de desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil tem muita coisa a oferecer. E nós não devemos nos esquecer que o nosso projeto nacional não deve se apoiar apenas nas exportações. As exportações são necessárias, mas não são suficientes. Nós devemos construir e ampliar o nosso mercado interno, aumentando o poder aquisitivo das massas trabalhadoras, entende? Criando empregos, entende? Incorporando os setores marginalizados, criando uma democracia que não seja uma democracia grega, uma democracia de escravos, mas uma democracia social com grande justiça. O que, além de dar bem-estar social para a população, torna o Brasil mais autônomo nas suas relações internacionais. Evidente, porque quanto maior consenso em torno das instituições democráticas do país, quanto mais consolidadas forem as liberdades individuais e coletivas, quer dizer, isso nos fornece um background, quer dizer, uma retaguarda, para que a gente possa sentar e negociar em condições adequadas e positivas os nossos interesses nacionais no mercado internacional, no sistema internacional. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu é que agradeço, espero a oportunidade de retornar aqui quando a TV te julgar conveniente. Com certeza.